Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar hoje sobre o ensino sob a forma de interpretação bíblica. Quero trazer dois versículos da Palavra de Deus que se encontram no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que nos diz o seguinte: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. O entendimento bíblico é essencial para todos os ramos do ensino cristão. Não é à toa que Jesus disse tais coisas nos dois versículos lidos agora há pouco. Portanto, isso torna o conhecimento bíblico obrigatório para todo crente em Jesus, pois não há meio de permanecer em sua palavra sem conhecê-la. E não é possível conhecê-la sem a Bíblia. Nós precisamos da Bíblia Sagrada. Ademais, nós não precisamos de revelações fora das Escrituras. Nós precisamos tão somente da bendita palavra da parte de Deus aos homens, que é este registro fidedigno, confiável, perfeito, inerrante, infalível e, além do que, completo, porque a Bíblia nos basta. A Bíblia é suficiente. Daí um ensino bíblico sobre ela, que é a suficiência das Escrituras. E não foi à toa que na Reforma Protestante, em 1517, um dos lemas, um dos solas da Reforma foi a seguinte: sola Scriptura, só a Escritura ou somente a Escritura, numa alusão à palavra de Deus. Não se pode permanecer em sua palavra sem conhecê-la. Como é que a gente vai conhecer as palavras de Cristo Jesus? Nos reportando a Bíblia Sagrada, não apenas nos evangelhos, mas também nas cartas escritas no Novo Testamento, quando não indo para as páginas do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele pode ser entendido de uma forma melhor à luz justamente deste último testamento e, sobretudo, tendo Jesus como a chave de interpretação. Jesus é a chave hermenêutica. Quanto mais você conhecer Cristo Jesus, sua pessoa, a sua obra, a sua missão aqui na Terra, os seus ensinos, mais você vai compreender o Antigo Testamento e não apenas o Novo Testamento como um todo. E a gente precisa, então, saber que a interpretação bíblica é um componente essencial do ensino cristão. Isso mesmo. Pense no que isso significa. Imagine um intérprete, digamos assim, tentando ajudar os ouvintes a entender o que o orador está querendo dizer. Já viu um intérprete ou um tradutor? A tarefa do intérprete da Bíblia é parecida, é algo semelhante. A pessoa procura ajudar pessoas hoje a entender o significado de uma passagem falada originalmente há séculos. Só para ter uma ideia, o último livro que nós temos em o Novo Testamento já são passados mais de 2000 anos. Imagine só o abismo que existe entre o livro e nós, um abismo histórico, linguístico, cultural, entre outras coisas. A gente, no contexto do nosso país, temos dificuldade de lidar com a língua portuguesa, a nossa língua nativa. Ainda mais quando nós lemos, embora versões traduzidas para a língua portuguesa, mas não temos as nuances das línguas as quais foram utilizadas na composição, quer do Antigo ou, quando não, do Novo Testamento. A gente precisa conhecer alguns pormenores, quando não as questões básicas, elementares, tanto da gramática grega quanto da gramática hebraica, para um melhor entendimento. Quando nós não sabemos as línguas originais,
a gente vai se valer de bons materiais, comentários bíblicos, preferencialmente exegéticos, para que a gente possa se valer dessas ferramentas para que venhamos fazer uma comparação e termos, sobretudo, auxílio na tarefa da interpretação. Porque a interpretação, ela procura ajudar as pessoas a entender o significado da mensagem dita há milhares e milhares de anos atrás. E não devemos, contudo, ter uma compreensão demasiadamente limitada da tarefa da interpretação bíblica, ou da forma de interpretar a Bíblia. O estudo da revelação bíblica não se restringe a uma explicação versículo por versículo. Tem pessoas que fazem uma explicação versículo por versículo da Bíblia, mas é mais do que isto. A interpretação bíblica, ela pode, digamos assim, extrapolar esses limites e justamente fazer com que a verdade, que o estudo bíblico genuíno vai se originar-se de um esboço sincero para compreender o significado do texto em sua conjuntura. Desta maneira, nós devemos evitar pegar as lentes de outras pessoas, quando não as lentes das nossas denominações, e querer colocar para fazer a leitura. Tipo, a pessoa que é pentecostal já parte para o texto com as lentes pentecostais. Já começa a enxergar coisas que não se encontram em hipótese alguma. Vou dar um exemplo. Nós não temos nenhuma orientação, quer da parte de Jesus, quer da parte dos apóstolos, para se buscar o batismo do Espírito Santo. A razão é simples, se encontra na Bíblia, e você precisa entender melhor. Mas a ausência de um versículo já é por demais significativo. Mas ainda assim, irmãos nossos em Cristo Jesus, sinceros, tementes a Deus, foram orientados de que se devem buscar o batismo, mesmo não havendo, repito, um único versículo. Não há um versículo sequer instando, orientando, determinando para que as pessoas busquem o chamado batismo no Espírito Santo. Ora, em contrapartida, a Bíblia é categórica. O apóstolo Paulo, usado por Deus, vai dizer sobre a necessidade de buscarmos a plenitude do Espírito. E uma coisa é ser batizado no Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. São coisas distintas. Parece uma coisa com a outra, mas não é. Uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Da mesma forma, algumas pessoas que são membros oriundas de igrejas reformadas, elas partem para a Bíblia com uma lente denominacional, querendo enxergar o batismo, por exemplo, por aspersão, quando não o pedobatismo, que é o batismo de crianças. Quando falo crianças, no sentido de bebês, recém-nascidos, e etc e tal. Porque, biblicamente falando, nós podemos batizar crianças desde que elas já tenham alcançado a idade da razão. Elas já começam a fazer escolhas e optam em seguir a Cristo Jesus. Tais crianças nós batizamos, mas mediante uma profissão de fé. Mas nós, batistas, não batizamos pessoas tipo bebês, crianças que não estão nessa idade da razão. Mas vocês observam que as pessoas já vão para o texto bíblico com as suas lentes denominacionais e querem enxergar estas coisas descritas, mas como muitas outras. E a gente poderia citar um exemplo no meio neopentecostal. Décadas atrás, as pessoas ensinavam uma doutrina chamada cair no espírito. As pessoas ficavam literalmente em pé e tinha alguém, claro, para dar um suporte para que na queda ela pudesse, né, ser é, acolhida, né, recebida ali para que não pudesse causar nenhum malefício, nenhum dano, quanto não uma fratura,
se machucar, mas as pessoas caíam literalmente, eu vou dizer assim, no espírito. Em que sentido? Elas eram, segundo os testemunhos, arrebatadas. Algumas iam para o céu, outros diziam que foram para o inferno. Mas o fato é que elas estavam arrebatadas, segundo os testemunhos, e ficavam um período ali no chão. E algumas pessoas citavam até o texto de João, que escreveu o Apocalipse, o que mostra que ele caiu diante do Senhor, mas não foi um cair para trás, conforme estava acontecendo no arraial evangélico, em algumas denominações neopentecostais. Pelo contrário, quando ele se coloca diante de Deus, João, ele cai diante de Deus, ou seja, cai de joelhos, e não tinha nenhuma associação com o chamado, entre aspas, cair no espírito. Então, eu falei algumas coisas relacionadas a crenças e lentes denominacionais, quer de pentecostais, tradicionais ou reformados e ainda neopentecostais, mas que não fazem jus ao texto bíblico. Por isso, eu enfatizo a necessidade de fazer com que haja um objetivo principal do estudo bíblico. E não é simplesmente falar acerca de Deus, não é contar historinhas, quer bíblicas, quando não falar sobre a história de Jesus, mas é levar as pessoas a terem uma experiência com Jesus, acatando o senhorio de Cristo, tendo não apenas como Senhor e Salvador da sua vida, mas também como mestre. É muito bom ter Jesus como Salvador. Coisa maravilhosa é tê-lo como Senhor, mas a gente não pode deixar de recebê-lo como nosso mestre. E como grande mestre que é, ele tem muito a nos ensinar. A partir de novas revelações, ou seja, fora das Escrituras, jamais. A partir da própria palavra de Deus, devidamente registrada. Isso significa que a função, por exemplo, de um professor na escola bíblica dominical não é simplesmente é, exemplificar o capítulo 15 de Paulo aos Coríntios, que fala sobre a ressurreição. Ao contrário, é um capítulo formidável que vai ensinar muitas coisas, desfazer alguns equívocos da época, mostrar a realidade bíblica, essa verdade escriturística, mas o capítulo 15 de 1 Coríntios está lá para ajudar as pessoas a terem uma verdadeira compreensão, de modo que os seus comportamentos sejam modificados. Da mesma forma, as suas mentes foram transformadas e mudadas, e quando não moldadas, pela palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus nem sempre se reportava a um texto, embora vez ou outra ele fizesse isto, quando ele ensinava uma verdade bíblica. Ele abordava o perigo, por exemplo, da cobiça, contando a história inesquecível de um homem que exemplificou perfeitamente a verdade que ele estava tentando transmitir. Estou me referindo ao texto de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Muito mais do que ter curiosidade, se você quer realmente saber qual foi esta historieta contada por Jesus, acredite em mim, vale a pena dar pausa nesse vídeo e fazer a leitura. E caso você não retorne para este vídeo, não pense que perdeu alguma coisa, ao contrário, porque o objetivo do Cantinho Teológico é levar as pessoas para mais perto da Bíblia Sagrada e não necessariamente fazer com que a minha voz seja ouvida pelos rincões do Brasil, quando não em outras partes do mundo. Por isso, a gente precisa compreender que há muitas maneiras diferentes de se interpretar o significado das escrituras para os alunos. Quando fala maneiras diferentes, que existem métodos de interpretação diferentes, mas as verdades bíblicas, elas podem ser reveladas por meio de um estudo de casos, por exemplo, através de representações ou colagens dentro da escola bíblica dominical, que é o meu foco, elas são tão bíblicas quanto seriam se fossem transmitidas através da exposição do texto.
O importante é que, no contexto, por exemplo, da escola bíblica dominical, principalmente, a gente use diferentes formas, ferramentas diversas para ensinar com fidelidade o texto sagrado. E a Bíblia ensinada da maneira que for, e bem ensinada, por sua vez, é o alicerce da salvação e, ao mesmo tempo, do chamado discipulado cristão. Vai ser o manancial do conhecimento do cristão. Até por causa de que a Bíblia fala para os pastores, por exemplo, manejarem bem a palavra da verdade. Mas isso se aplica não apenas aos pastores, os quais foram confiados às ovelhas do Senhor, mas esta tarefa de manejar bem a palavra deve ser sempre uma preocupação central de todo professor de escola bíblica dominical. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário, que na medida do possível eu vou dar uma atenção especial, vou responder e espero estar à altura para que possa de alguma forma ser útil ao irmão, à irmã que ama o Senhor da palavra, consequentemente ama a palavra de Deus, que ama as pessoas, que ama estar na igreja e, como membros da igreja de Cristo Jesus, quer oferecer, de alguma forma, uma contribuição significativa para esta geração, para quando a outra geração olhar para trás e avaliar-nos, não venha encontrar falhas, desprezos, quando não muitas ignorâncias no tocante à palavra de Deus por parte desta geração, mas que nós sejamos uma geração que seja cada vez mais e mais parecidas como os chamados bereanos, que a gente venha ter esse anelo de examinar sempre as Escrituras Sagradas. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.